Os cuidados com a saúde estão cada vez mais necessários, e isso inclui os métodos de prevenção ao qual precisamos aderir durante a prática sexual. Mas já pensou os riscos que uma IST pode trazer para a criança durante a gestação? Pois é. No programa de hoje, vamos falar sobre a transmissão vertical e a importância dos cuidados durante a gestação, como testagem periódica e um pré-natal completo. Então, vamos descobrir como prevenir a transmissão vertical? Tá começando mais um programa Deu Positivo. Aproveitando, você ainda não é inscrito no nosso canal, então aproveita agora, vai aí, se inscreve no nosso canal. E se você quiser estar acompanhando todas as ações que a Astra vem desempenhando durante esse período, vai lá no nosso perfil do Instagram, @AstraLGBTSE, ou então vai na nossa página do Facebook, Astra LGBT Sergipe. Mas se você quiser entrar em contato com a gente diretamente, através do nosso WhatsApp, o número é 79981275585, além do nosso direct do Instagram. Gente, a gente já descobrimos, através dos programas, que as ISTs são causadas por vírus e bactérias. Hoje, vamos descobrir os riscos que um feto corre durante a gestação devido à transmissão vertical, que ocorre quando a criança é infectada por alguma IST. A transmissão também pode ocorrer durante o parto e, em alguns casos, durante a amamentação. Todas as pessoas que gestam e suas parcerias sexuais devem ser investigadas para a IST durante o pré-natal e no momento do parto, especialmente para HIV, sífilis, hepatites virais B e C. Ao mesmo tempo, devem ser informadas e orientadas sobre a possibilidade de prevenção, bem como sobre a possibilidade de riscos da transmissão vertical para a criança quando a gestante é infectada, especialmente para HIV/AIDS, sífilis, hepatites virais B e C. E para estar aqui com a gente hoje, conversando um pouco sobre esse assunto e trazendo todas as informações necessárias para que você fique cada vez mais atento com relação a essas temáticas, estamos aqui hoje, né, para trazer todas as informações de forma qualificada, com a responsável técnica por gestante e crianças HIV/AIDS da Secretaria Estadual de Saúde de Sergipe. Ela também é fisioterapeuta e especialista em pediatria. Bem-vinda, Josi Calazans. Obrigada, Josi. De nada, é um prazer estar aqui com você, Eduarda, e fazer parte dessa noite bem agradável, espero que seja. E estamos aí para ajudar vocês e orientar da melhor forma possível. Obrigada, Josi. Hoje também contaremos com a presença desta mãe e ativista na luta contra a AIDS, voluntária da Casa de Apoio, Bom Samaritano, tem dado apoio e acompanhado pessoas gestantes que vivem com o vírus do HIV. Seja bem-vinda, Georgina Machado. Obrigada. É um trabalho que foi iniciado a partir de uma necessidade de estarmos mais próximas dessas mães, não só tecnicamente, quanto à saúde, né, quanto ao tratamento na saúde, mas uma abordagem mais amigável, né, que é uma abordagem de mãe para mãe, vivendo. Georgina já deu um spoiler do que ela vai estar aqui, né, comentando com a gente. Mas a gente vai entender um pouco mais sobre esse trabalho dela, sobre a Casa de Apoio Bom Samaritano. Então, Josi, para a gente iniciar, né, aqui essa fala, eu queria que a gente discutisse um pouco sobre a transmissão vertical, né, que ela é uma grande preocupação de saúde pública. E qual o protocolo adotado por profissionais de saúde na indicação de pessoas que gestam a fazer o pré-natal? É sabido, né, que toda gestante como um todo, ela precisa testar, né, durante o pré-natal, para esses 4 agravos: HIV, hepatite B e C e sífilis, porque em todo o período gestacional, de preferência no primeiro trimestre, no segundo trimestre e no terceiro trimestre, para evitar as ISTs e que ela ocorra de forma vertical para a criança. Porque assim, aí já vem uma prevenção, já é a testagem, é uma alternativa para evitar essa via. Josi, no caso de uma pessoa gestante solo ou que possui múltiplos parceiros, é feito algum processo para tentar mapear o possível parceiro transmissor do vírus? Então, o parceiro é o nosso maior desafio, né? Porque muitos não gostam de testar, geralmente quando é para HIV, né, a gente faz a busca ativa, tem uma área técnica responsável por isso, né, que é a parte de adulto, que está dentro da minha área técnica, e a gente faz essa busca ativa para prevenir, porque não adianta a mãe se prevenir se o pai não se cuidar, porque assim, ele vai transmitir para ela, vai se for, no caso, o HIV, se ele tiver HIV, um exemplo,
Aí vai transmitir para a mãe está grávida, vai transmitir para a criança. Se ele tiver uma sífilis, ela vai ser uma sífilis na gestação e a criança pode se tornar uma sífilis congênita. Se for hepatite, vai transmitir, independente do que seja, não adianta só tratar a mãe, tem que tratar o parceiro. E a resistência ocorre, é comum o parceiro ele resistir a esse tratamento, mas a gente faz essa busca ativa, visitas em loco, quando permitido, porque existe a questão do sigilo. Quando é questão de gestante, a gente ainda aciona Conselho Tutelar, Ministério Público, tem como a gente intervir. Mas o parceiro, se ele não quiser, infelizmente, a gente não pode obrigar, porque tem a tal lei do sigilo que a gente briga o tempo todo contra ela. Na verdade, a gente vê também, Josi, que é uma questão, às vezes, muito de preconceito, e a gente, historicamente, a gente já observou, né, que a saúde do homem é mais complicada, assim, eles são mais resistentes, né, a procurar se cuidar, né, a questão de exames e tudo mais. Então, muitas das vezes, né, a pessoa que gesta nessa relação, né, a mulher, muitas das vezes, ela fica muito vulnerável, né, vulnerabilizada por conta desse contexto, realmente, que ao meu ver, muitas vezes tem o viés do machismo mesmo, dessa questão do autocuidado, né? E aí, Josi, pra gente também, eu sei que a gente inicialmente falou um pouco do que era transmissão vertical, né? Através de um olhar das pesquisas que a gente fez, mas eu queria você, como profissional, que falasse o que é a transmissão vertical, né? De uma forma, assim, bem prática, para que as pessoas entendam. Transmissão vertical é isso aqui. Transmissão vertical é tudo que transmite da mãe para a criança, certo? A gente chama de forma vertical, de mãe para filho, que é o binômio mãe e filho. Então, independente da patologia que seja, essa mãe precisa se cuidar durante esse pré-natal, para essa criança não passar por essa situação. Independente do que seja, ela pode se prevenir porque uma gestante, ela vai ter uma vida sexual ativa, ela vai ter relação sexual durante o período do pré-natal. Então, essa prevenção tem que acontecer durante o pré-natal, durante a gestação e durante o puerpério e durante a amamentação também. Porque não significa que ela está amamentando que ela não possa transmitir para a criança. Realmente acontece nesse momento da amamentação. E também acontece, na maioria dos casos, no momento do parto, que é onde realmente tem o maior índice de infecção no momento do parto. Então, assim, a prevenção de forma preservativo, de forma combinada, com PrEP, com utilização do preservativo masculino, preservativo feminino, o cuidado com o parceiro, com a mãe, com a criança, eu acho que a gente vai evitar que isso aconteça com o bebê. Georgina, eu queria que você falasse um pouco, né? Você iniciou pincelando um pouco sobre o que era a Casa de Apoio, essas questões, como você se envolveu, mas assim, a gente sabe que você é secretária voluntária da Casa de Apoio Bom Samaritano. Então, nos fale um pouco da casa e dos serviços ofertados e do público assistido. Então, o público assistido, boa noite a todos, é um prazer estar aqui presente com vocês. O público assistido da Casa de Apoio, né, na qual eu já faço parte como voluntária há uns 4 anos, já fui usuária da casa, já participei das ações da casa desde 2001, desde a sua fundação, e em 2017 nós assumimos pessoas voluntárias que assumiram estar à frente da casa para que mantesse ela aberta, né, o gerenciamento, e pudesse manter os pacientes que lá habitavam, né? São pacientes que têm famílias, mas algumas famílias não querem, e os que não têm família também habitam lá há muito tempo. Então, assim, o público-alvo da gente é diversificado porque começa desde a criança, né? E do mais velho. Então, assim, o nosso mais velho tem 75 anos. O mais novo é uma recém-nascida. Agora, a mais nova é uma recém-nascida. Então, assim, dos 4 anos para Que é uma criança exposta, né, Georgina? Que é uma criança exposta. Por que então, a gente coloca exposta, né? Depois aí ela vai falar tecnicamente, É importante, depois a gente falar, ter assim, a gente fala assim, os termos, né? Porque a criança exposta. Isso. E eu vou falar do que nós orientamos. A criança que ela é exposta, ela não nasce com vírus, mas é uma criança que também precisa de cuidados como todas as crianças. Então, assim, existe um certo tabu de algumas mães que assim, meu filho foi liberado do serviço, que libera com 1 ano e meio mais ou menos.
Só que ele não se preocupa em um pediatra a dar continuidade, porque a criança tem as doenças da infância, isso é comum em toda criança. Mas quando a criança, pelo que eu observei há anos, não só na questão da cardiapoia, mas pelo meu ativismo, que começou em 2001, eu observei que as crianças expostas também elas precisam de um carinho mais especial, um atendimento mais especial, um controle mais na saúde, porque algumas ficam com algumas sequelas, menos mesmo elas sendo expostas. Então, assim, é essa conscientização que nós colocamos com mães. Muitas delas, as mães, quando nós conhecemos, já conhecemos grávidas, mas depois a vimos gestante outra vez. Então, é a questão do pré-natal, da orientação. Muitas têm a questão do sigilo com o companheiro, então não sabe como colocar para o companheiro que a partir daquele momento ela está levando para casa uma criança exposta ou uma criança positiva, dependendo do diagnóstico tardio. Então, são vários fatores que nós vamos acompanhando, como também senhoras, pessoas idosas, que aí já vem a questão das comorbidades, tanto pela idade quanto dos retrovirais que elas tomam. Ô, Georgina, e quais são os serviços ofertados lá? Os serviços ofertados lá são assistência ao tratamento, né, assistência e cuidados aos pacientes residentes lá, assistência jurídica, psicológica, fisioterapia, tanto para os assistidos como os assistidos como os residentes, né? Rodas de conversa, rodas terapêuticas, então são coisas que durante um mês a gente está sempre pontuando alguma atividade com eles dentro da casa, como também os que são assistidos. Esses assistidos são os que estão cadastrados, são 122 famílias com 45 crianças, a gente coloca 54 porque tem uns irmãozinhos. Mas essas 45 crianças estão entre crianças vivendo expostas, né? E aí a gente coloca assim, sempre o cuidado de ter o trabalho não só com as mães, que é o público maior, né? São as mães, e o cuidado também de estar trazendo atividades também com as crianças em isolado de quando a gente está na roda de conversa com as mães, a gente faz um acompanhamento isolado com as crianças. Só para ficar nítido para as pessoas que estão nos assistindo agora, Georgina, até porque as pessoas fazem uma confusão e tem muitas pessoas que não conhecem o trabalho da Casa de Apoio Bom Samaritano. Às vezes o que acontece também é uma confusão muito grande por estar próximo ali do albergue. As pessoas pensam que é tudo um prédio só, acham que ali é uma casa de passagem, enfim. Então, a Casa de Apoio Bom Samaritano é uma casa que acolhe pessoas vivendo com HIV/AIDS. Isso. Então é importante a gente deixar nítido aqui para as pessoas entenderem um pouco como é esse público que é recebido. São pessoas que vivem uma certa vulnerabilidade, né? Que às vezes também a gente lembra baixa renda, e também a gente vê também que às vezes tem família que tem preconceito com essa pessoa, muitas das vezes, né? Que descobre. Então é importante. Né? Tem aceitação que é difícil. Isso, é importante que as pessoas tenham um entendimento maior, porque a gente fica falando assim, vai permeando sobre vários assuntos e a gente não consegue deixar nítido o que é a Casa de Apoio. Então eu acho importante você demarcar esse momento aqui. É importante também fazer um recorte mostrando que, assim, todos eles que estão lá, os que residem, eles já passaram eles tiveram uma sequela devido ao HIV, né? Já desenvolveram a AIDS. Então, eles saíram da necessidade do apoio clínico dentro de um hospital, mas ficaram com sequelas. Acamados, cadeirantes, andam com dificuldade, falam com dificuldade. Então, precisa dar aquele cuidado, tanto para administrar medicamento, como para cuidar deles mesmos, porque nenhum deles tem condições de ir para um fogão fazer sua própria comida ou cuidar de si próprio. Então, é por isso que eles estão lá. Mas quando precisa desses cuidados. E aí é quando chega a questão da família, do preconceito, do estigma, que eu não sei cuidar, eu não posso cuidar, eu trabalho, botam N problemas e não cuidam, e essas pessoas estão lá. E é assim, e são coisas que, às vezes eu falo muito que é a questão da sociedade. Nós não somos eternos. Vai chegar o período que nós já estamos na segunda gestão. A gente fundou em 2017, terminou nosso período, fizemos a reeleição de novo com a mesma diretoria, porque é a questão assim, o voluntário que queira, não é que está assumir, apto, né? mas queira assumir, de estar lá 24 horas, de estar lá cuidando, de ter uma demanda, de sair, de sair de domingo, de ir para o hospital com algum paciente. Então, é esse voluntariado que a gente fala. E muitas pessoas não chegam junto. O voluntariado compromissado, né? Compromissado, é isso. Que esse é a parte Temos mais parceiro. difícil, A diferença do parceiro, que chega lá, doa, tá aqui uma doação, beleza. Temos vários. Mas aquele voluntário que vai passar o dia, ou uma tarde, com um deles,
Entendeu? Ou dizer assim, não, tem um fulano que está no hospital, eu vou lá acompanhar, vou fazer. Então, é busca, assim, um voluntariado compromissado. Isso não, e eu acho importante, assim, porque como a gente falou, tem muitas pessoas que não sabem desse trabalho da Casa de Não sabe. Apoio, Isso. e aí aproveitar, né, que a gente consegue chegar em vários espaços, né, com esse programa, você que tem interesse de ser um voluntário da Casa de Apoio, você que é da área de enfermagem, ou que Isso. também não tem, mas que tem a boa vontade e a vontade de estar num lugar fazendo esse voluntariado qualificado, que as pessoas às vezes têm realmente uma visão muito Que não seja só da confusa. enfermagem, uma pessoa que tem um compromisso e a boa vontade e a empatia pelo Isso, é outro, porque né? também às vezes as pessoas têm uma confusão muito grande do que é o voluntariado, Sim. né? Que não é muito assim, dizer, não, só é a hora que eu quero, que se eu chegar lá, vou me O voluntariar. aceite. E não é, a pessoa tem que ter uma certa responsabilidade, Isso, né? compromisso, Até porque a gente né? tá cuidando de pessoas, então você que tem esse viés, que tenha essa vontade agora de estar fazendo parte de um lugar como esse, que não é tão assim, apesar de 24 anos basicamente que a Casa de Apoio já tem, a gente vê que tem muitas pessoas que não sabem da existência dessa Casa de Apoio. E aí a gente também chama as pessoas porque a gente sabe, é importante a gente deixar que nítido, às vezes as pessoas têm preconceito de estar ali fazendo parte de um voluntariado de uma casa que acolhe pessoas vivendo com HIV/AIDS. Infelizmente, assim como a gente tem com a população LGBTQIAPN+, e suas nuances, a gente sabe também que HIV/AIDS ainda é uma questão de um preconceito. Melhorou muito, melhorou, a Mas gente ainda fala existe. mas existe muito ainda. Então, você que tem esse interesse, quer fortalecer, né? Depois a gente vai deixar aqui as redes sociais da Casa de Apoio, vai deixar os números de contato, deixa o contato de Georgina. E você que queira fazer, inclusive, doações também lá para a Casa de Apoio, a gente vai estar disponibilizando aqui. E aí, Georgina, você falou aqui sobre o trabalho realizado na Casa de Apoio e o suporte às gestantes, mas qual o número atual de assistidos sob o cuidado para evitar a transmissão? São 122 pessoas. São 122 pessoas. Então, assim, durante o mês, de alguma forma, eles vêm. E às vezes sempre vem e traz mais outro. Vai fazendo, vai trazendo. Porque agora estamos com assistente social também, que já está fazendo o cadastro das famílias e vendo a necessidade da vulnerabilidade social de cada um deles. Mas gestantes no momento. As gestantes já ganharam o neném, as que estavam. As 3 já ganharam Eram 3 que tinham. 2 do interior e uma era aqui de Aracaju. Atualmente tem uma puérpera, né? Que está com RN, né? Que é uma criança exposta. Isso. Ela deve estar o quê? Com um mesinho. Mais ou menos. 1 mês e 15 dias. As 2 do interior, um está com 6 meses e o outro já está com 7 meses. E aí, Josi, para a gente passar para a nossa próxima pergunta, eu acho interessante. Você fala do que é a criança exposta, né? Toda mãe, né, que ela tem... Só puxa mais o microfone para você falar mais próximo. Toda gestante, certo? A criança exposta dela é a criança exposta a HIV, certo? Existe a criança exposta a sífilis, a hepatite e HIV. As da Casa de Apoio são criança exposta ao HIV. O que seria isso, esse termo? Exposta a alguma coisa, né? No caso dela é o HIV. Ela veio de uma mãe que está vivendo, de uma mulher que está vivendo com HIV/AIDS, que foi uma gestante HIV, que hoje é uma mulher vivendo com HIV/AIDS. A partir do momento que essa criança nasce, ela se torna uma criança exposta. É feita uma profilaxia no momento que essa criança nasce. Porque não vamos criminalizar uma gestante HIV, uma mulher vivendo, que ela tem o direito de ser mãe. Então, só pelo fato dela ser HIV, ela não pode ser mãe. O que é uma profilaxia? É importante a gente falar que às vezes as Vou pessoas veem esse explicar nome agora. assim, profilaxia. E aí essa criança nasceu, essa mãe precisa fazer um tratamento durante o pré-natal. Quando ela detecta que é positiva, essa gestante detectou que está positiva, no período gestacional, ela inicia o tratamento dela com antirretroviral, que nós chamamos de TARV, tratamento com antirretroviral. Iniciou o tratamento, vai ser feito um fluxo. O que seria esse fluxo de manuseio, de manejo? No primeiro trimestre, se for detectado no primeiro trimestre, é realizada a coleta da carga viral, do CD4 e genotipagem. O que é carga viral, CD4 e genotipagem? Carga viral é um exame que é realizado para saber a quantidade de vírus que tem no corpo dessa mulher, dessa mãe. Para saber quanto que está de carga viral no sangue, ou seja... Por que avaliar o quantitativo desse vírus? Porque o ideal é que esse vírus se torne indetectável até o momento do parto, para essa criança ter 0 chances de nascer com HIV. Isso é uma via de análise, né, de dados. Outra alternativa, CD4, para avaliar a imunidade dessa mãe. Ela precisa estar realmente tratada, né?
E a outra via é a genotipagem. O que é a genotipagem? O outro exame para verificar quantas mutações podem ocorrer, porque é sabido que o vírus do HIV é um vírus com alto poder de mutação. Então, se avaliando essa carga viral, CD4, a genotipagem, durante o período gestacional e, de fato, no momento do parto, que é onde ocorre a maior infecção de forma vertical, para saber se essa gestante é alto risco ou baixo risco. Se no momento do parto essa carga viral estiver indetectável, é uma gestante de baixo risco, consequentemente essa criança exposta vai ser de baixo risco. Nasceu, criança exposta. O que acontece? Profilaxia. O que é essa profilaxia? Que é a medicação que essa mãezinha vai tomar no momento do parto, que a gente chama de AZT. Paralelo a isso, a criança vai tomar também o AZT ou outra profilaxia, que tem o esquema triplo também. Aí já é outro podcast para discutir medicação. Qual tipo de via, se é tríplice, se é esquema triplo ou único. Se for uma mãe indetectável, entra com AZT, né, que é a via de baixo risco. Usou AZT a criança, usou a cabergolina, porque a mãe precisa inibir a lactação. Então, ela inicia a cabergolina no momento do parto. Ou no momento que nasce, já toma cabergolina, a criança torna-se criança exposta. O que fazer com essa criança exposta? Iniciou a profilaxia ali na maternidade e essa criança vai continuar com essa medicação durante 28 dias. E no momento do parto também, essa criancinha vai coletar essa carga viral. Pode ser que essa carga viral dessa criança esteja alta, porque ele pega um pouco da carga viral da mãe. Por isso a importância de fazer mais 3 coletas além dessa, da carga viral dessa criança. Então, no momento do parto, ele faz uma coleta, com 2 semanas de vida é feita outra coleta dessa carga viral, com 3 semanas, no momento do parto, com 6 semanas de vida, no momento do parto, com 2 semanas de vida, 6 semanas e 12 semanas. Realizou as 4 cargas virais. Se 2 cargas virais derem acima de 500 cópias, a gente chama, é um padrão para avaliar, essa criança se torna AIDS em menos de 1 ano de vida. Se essas 4 cargas virais derem indetectável ou não detectável, é a mesma coisa, essa criança vai repetir com 1 ano de idade um teste rápido, realizar um teste rápido ou uma sorologia, não mais 1 ano e 6 meses, viu, Georgina? O novo PCDT da transmissão vertical, que foi atualizado agora em dezembro de 23, ele diz que se com 1 ano de vida essa criança fizer um teste rápido ou um exame sorológico, que é o de sangue, e testar, aí tem que testar dando negativo, essa criança passa a não ser mais, ela se torna só exposta e encerra o caso, ela não se torna mais uma criança HIV/AIDS. Então, assim, isso é uma vitória, porque, assim, uma gestante HIV, ela pode sim, ela tem o direito e o desejo e o sonho de ser mãe e essa criança não nascer com AIDS. Então, isso já é uma grande vitória para a ciência, né? E para a saúde e para ela mesma. Então, quando a gente fala dessas doenças, a mais comum, entre aspas, nesse sentido de ser transmitida, é o HIV. É a AIDS. Não é a mais comum. É a que deixa mais marcas, né? Assim, talvez a que traumatize mais, né? Mas a sífilis, gente, está matando mais que a HIV, né? O Brasil é em primeiro lugar em sífilis, né? Então, assim, existe eu acompanho as gestantes do nosso estado e posso dizer com propriedades que 100%, fechamos 2023, com 100% de gestante indetectável. Então, para mim, isso já é uma grande vitória, porque eu olho uma por uma, cobro. Atrasou a tarde, mãezinha, município, corro atrás dessa gestante, que ela não pegou a medicação. Mãezinha, enfim, então a gente cobra realmente E não temos hoje nenhuma criança AIDS em atraso de tratamento. Também é uma grande vitória. Porque quando eu cheguei aqui, nessa função, há 2 anos atrás, tínhamos 54 crianças em atraso ou abandono de TARV no estado de Sergipe. Hoje temos 0 casos. Todas as nossas crianças estão 100% em uso de TARV, sem atraso de medicação, sem atraso, a gente chama de sem atraso de dispensação medicamentosa, né? Isso. E nossas gestantes estão tendendo a se tornarem detectáveis. Então, assim, a tendência é que essas crianças não nasçam com AIDS ou as que já estão se tornem adultos, porque estamos diminuindo o quantitativo de crianças com AIDS, porque elas estão se tornando adultos
vivendo com qualidade de vida. Josi, além da hepatite, do HIV, da sífilis, tem mais alguma IST que possa ser transmitida, né, por transmissão vertical? Existe a toxoplasmose, que já é uma outra pauta, né, que a gente tem que discutir em outro momento. Uhum. O HTLV, Isso. né, também, porque a gente diz que é o primo da AIDS, É. né? Um carnal. E o primo... o primo da AIDS também traz sequelas. E voltando ao assunto da criança exposta, Georgina, essa criança, apesar de ser liberada do serviço com um ano, com um ano finaliza a testagem, mas ela fica no serviço até 1 ano e 6 meses. Porque essa criança precisa ser vacinada. Essa criança exposta, é sabido que, de alguns artigos que eu tenho lido, que essa criança exposta, ela apresenta atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Isso. Então, assim, algumas se tornam até autistas, Georgina, certo? Então, assim, essas crianças expostas precisam ter um olhar diferenciado para elas também, porque peso. apesar dela não ter se tornado AIDS, ela precisa de um cuidado diferenciado também. Josi, durante o parto de uma pessoa gestante com algum IST, além do que você falou aí dessas questões, existem cuidados específicos para evitar a transmissão vertical ou é realizado o parto normalmente? Outra questão que você tocou agora, via de parto. Uma gestante HIV que está indetectável no último trimestre gestacional, a partir da 34ª semana gestacional, e ela se torna gestante de baixo risco, e ela pode sim ter uma via de parto vaginal. Então, assim, toda gestante de baixo risco, a criança se torna baixo risco, então é liberado o parto vaginal. E o índice aqui é alto ainda de cesariana por ela ser HIV. E não há necessidade disso. Era isso também, essa pergunta Entendeu? complementar que queria fazer. Se o parto cesariano é mais indicado em caso de risco por transmissão vertical? Se ela estiver detectável, parto é cesáreo. Se ela estiver indetectável, ela pode sim ser vaginal. Acho importante você falar essa questão do parto, né? De trazer isso daí, Isso. como você fala. Acho que você pode falar um pouco mais sobre essa questão do momento do parto mesmo. Então, a gente tem instituído uma nota técnica que iniciamos em fevereiro de 22, explicando todo o manejo, o fluxo para as maternidades, porque nas maternidades e nas instituições que realizam parto no estado, e a gente explicou passo a passo, criterioso, sobre esse manejo durante o pré-natal, o parto e o que deve se fazer naquele momento. Coletar essa carga viral, de fato, se aquele profissional não tiver acesso ao sistema, né, que ele pode verificar, que tem um sistema que a gente chama de CICEL, ou Sistema Laudo. E aí, se ele verificar que aquela gestante está indetectável, ele pode sim ser vaginal. Mas assim, a gente deixa sempre ao critério do obstetra, do obstetra definir, né, o que ele acha necessário, porque talvez ela devia estar indetectável naquele momento que realizou e não tenha tido uma boa adesão. Fica aquela certa dúvida. Sim. Ela estava indetectável, pode ter relaxado, não tomou hoje, não tomou amanhã, criou uma mutação, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou confiar no exame, eu vou confiar no que eu não estou em casa verificando se realmente ela está tomando a medicação. Mas assim, o que o protocolo diz, está indetectável, realizar o parto cesáreo. Ou vaginal, perdão. Eu acho que essa pergunta vai complementar isso que a gente está falando aqui. Tipo, é possível que a pessoa gestante só descubra uma possível infecção por IST após a gravidez, mediante a realização de exames no pré-natal? Qual a rede de apoio fornecida na saúde para o paciente? Então, acho que a gente misturou as duas perguntas na mesma resposta. Então, antes, né? Antes de instituirmos essa planilha, esse protocolo e ter feito essa análise mais minuciosa, eu tinha observado que não adianta a gente só planilhar se a gente não estudar, né? Planilhar, colocar em dados, colocar em números, eu acho que os números vão mostrar o percentual de tudo, do que a gente pode definir. Que a via de parto, vamos dizer 100%, né? Porque vamos botar 1% ali de a maioria era cesáreo, independente de a mãe estar indetectável ou não. Porque temos ainda, infelizmente, por alguns profissionais determinados, uma certa resistência em acreditar que aquilo é verdade. Mas vejamos bem, se essa mãe está indetectável há anos, desde 1900 alguma coisa, 2000, 2022, 2023, por que insistir que naquele momento ela vai ser, vamos dizer assim,
vai esquecer aquela medicação, se existe protocolo para isso. Então, assim, é um trabalho de formiguinha que a gente vem instituindo nas maternidades, que ainda acontece os partos cesáreo, mas vem acontecendo menos. Uhum. E a tendência é que se erradique, porque o meu objetivo hoje é que não tenha nenhuma gestante detectável no último trimestre. Então, eu coloco como meta e venho buscando. Entendeu? Interessante. Georgina, você, junto com a equipe da Casa de Apoio, dão suporte a pessoas gestantes que vivem com HIV/AIDS e outras STs. Esses assistidos vêm da rede pública ou já fazem parte da Casa de Apoio e vocês seguem com suporte qualificado? Antes de responder a sua pergunta, só queria colocar que a mãe gestante, ela tem outro adendo que ajuda no tratamento com a criança, que é a fórmula infantil, o leite. Sim, O leite. é isso, completando que além dessa criança tomar essa profilaxia durante 28 dias, que é o tal xarope, né? Uhum. Ela sai da maternidade naquele momento com 5 latas. Eu também acompanho a fórmula infantil, tá? Então, Ela sai com 5 latas de leite, porque já que ela não pode amamentar, a mãe não pode amamentar, ela leva 5 latas de leite. E isso é fornecido pelo SUS, pelo Estado. É grátis. Então, ela sai com 5 latas daquela maternidade e durante os outros 6 meses tem um serviço, né, que a gente chama que é serviço especializado, né, que é o SAI, de atendimento especializado, o paciente com HIV/AIDS, que a gente chama aqui SEIMAR, que fica localizado em Aracaju. Essa mãezinha vai pegar durante 6 meses lá no SEMAI essa fórmula infantil para essa criança não poder amamentar. Então, é uma vitória também, né? Porque já incentiva ela a não querer amamentar. E, além disso, estamos estou tentando, já fiz o projeto, ainda estou na luta do Estado liberar, de expandir essa fórmula infantil para 1 ano, porque eu acho que vai facilitar muito, porque geralmente, quando a gente trata o binômio mãe-filho, a gente não tem que só cuidar do binômio mãe-filho. Geralmente, um usuário, já a Gina pode explicar melhor, um usuário vivendo, ele apresenta vários conflitos em casa, né, Georgina? A mãe apresenta, o pai apresenta, o irmão apresenta, um parente apresenta. Geralmente é baixa renda, né? Acessibilidade, locomoção. Então, assim, tem todo um estigma por trás de tudo isso. Não só aquele leite pode servir para aquela função. Então, a gente pretende estender para 1 ano. Então, Georgina, Então, aí respondendo agora a sua pergunta, na realidade, as mães que são assistidas na Casa de Apoio já são mulheres que eu acompanho pelo Movimento Nacional das Cidadãs Positivas do Estado de Sergipe desde 2002. Então, essas mães, algumas delas já são avós, mas elas tiveram os filhos, foram crianças, adolescentes, tiveram esses filhos dela também. Algumas que têm filhos de transmissão vertical, que são adolescentes, tiveram filhos, então elas têm os netos, né? Tiveram filhos. E tem casos assim que realmente me surpreendiam, porque crianças que nós acompanhamos desde 2002, a mãe gestante, a gente estava como é que se diz? Moldando como era o movimento, moldando como era tratar com essas mães. Na transição, né? E aí essas Isso. crianças, de repente eu vejo criança A, criança B tornar adolescente e ela está grávida. E em Isso. muitos dos casos, a mãe que já é uma mulher vivendo não contou a filha adolescente. Nós achávamos, porque elas tinham uma boa relação, a filha Isso. tomava remédio em público, mas a gente não pensava que o remédio que ela tomava em público, Era a mãe isso. citava que era. E aí essa adolescente foi para a maternidade, nem sonhando que era uma adolescente de transmissão vertical. E aí estava lá o diagnóstico, aí a Positivo. mãe ficou apavorada para o marido não saber. Então teve vários casos assim que nós acompanhamos que eu me surpreendi na questão que assim, são outras realidades, né? Você acompanha aquela criança, vê ela crescer, torna-se adolescente e de repente ela está em uma maternidade para ser mãe, ela é transmissão vertical, mas a criança não nasce.
né? Claro, a criança não nasce, mas como ela vai se comportar naquele momento com o A companheiro, aceitação. com a Sim. aceitação, né? Então, assim, vi vários Foi até relacionamentos, importante. né? Parar de falar, aquela coisa da ausência, chama-se, agora hoje em dia a gente não fala mais a evasão do tratamento, né? Abandono. Abandona o tratamento. Abandono. Então, foram vários fatores que durante esses anos fomos tentando resgatar, que chega até a parte também que a Josi falou do resgate. E outra, foi né, até de importante, criança, só dando né? um adendo Pode do que a senhora falou, completando, essa parte de transição é muito importante. A gente tem uma Isso. oficina que vai acontecer em setembro, né, Georgina? Está programada exatamente para 14 de setembro, a oficina que eu estou organizando. E vamos convidar Com os vocês, nossos vocês estão jovens. abertos para convidar. Vai ser exclusivamente sobre isso, a abordagem dessa transição, dessa fase de criança para adolescente. Como informar esse usuário como essa fase da informação, da aceitação e como abordar e como tratar. É. Então, essa oficina vai ser muito importante sobre isso. Colocando que no serviço, pelo menos é o que nos foi passado, colocando que o serviço lá do SAI, ele colocou assim, a criança vivendo, ela vai até os 12 anos com a infectologista pediatra. Depois dos Sim. 12, ele já tem que ir para o Pra infectologista infectologista. adulto. E é essa transição que está fazendo com que a criança não tenha aceitação. Não tem ou aceitação. permaneça com o médico que já acompanha a mãe, ou ele quer acompanhar com o médico, e aí ele quer ficar 13, 14, 15, 16 anos, e aí é que não pode, né? Porque tem a questão que ela é uma pediatra infectologista. Então, são esses vários fatores que entra o trabalho do Estado, né, entre o trabalho da equipe multidisciplinar do município e entra o nosso trabalho na questão de estar fazendo trabalho terapêutico. Não nós fazemos, mas quem faz é a psicóloga, a voluntária também da Casa de Apoio, que acompanha essas crianças desde 2001 também, e viu todos eles crescerem, viu de repente estar com mães e com filhos no colo, já tem netos. Então, assim, são coisas assim, várias pontuações, é um ciclo de vida que você inicia na fase a criança, Infantil, adolescente, o adulta. adulto, e vai chegando a fase idosa e você acompanha aquela mãe, assim, daquele jeito. Você fica assim, por mais que você tenha um estudo, um conhecimento, são vários fatores diferentes. São coisas assim que você se surpreende a cada dia com cada história. E eu acho assim importante a gente reforçar, meninas, que a nossa intenção com o programa Deu Positivo é justamente a gente ressignificar um resultado positivo, né? Então hoje a gente está falando de transmissão vertical. Isso. E você trazendo esses exemplos e Josi trazendo essas questões técnicas é justamente para conscientizar quem está nos assistindo agora que às vezes um diagnóstico positivo não é o fim da vida. Não é o fim da vida. Né? É ressignificar realmente aquele resultado positivo e aí a gente vê aí que é o cuidado não só com você, mas com seus filhos, com seu parceiro, com a rede familiar em si, né? A gente vê aí, você trouxe um exemplo muito, muito importante, que às vezes a mãe não fala para a criança, aquela criança vai se tornar uma adulta, aquela adulta como ou falar, adulto. como abordar, em que momento dizer, no início licença, no momento que ela é criança, olha, você vai estar tomando um M&M's, Sim. é colorido, não pode ser colorido, então é o jeito de abordar. Aí ela vai ficando adolescente, qual o momento ideal para informar para ela que ela tem aquele vírus? Então não é bruscamente. Até o profissional que está avaliando ele, que está cuidando dele lá no início da infância, como vai ser essa abordagem? Então, assim, tem que ter uma confiança, uma vinculação. Então, assim, todo um cuidado nesse momento, porque vai interferir na vida desse usuário. E vem a nossa vivência. E a vocês vêm isso. na parte... E tem a nossa vivência. Vem a puberdade, sai da dos brinquedos, da boneca, da bola, e vem a puberdade. O rapazinho, uma mocinha, quer conhecer um rapaz, quer namorar, quer conhecer uma menina. Vem a questão também, que é uma das coisas que eu também... A sexualidade. A flora, né? E a sexualidade LGBT. É outro ponto também, na qual que, assim... uma frase que eu escutei de uma mãe. Ele era assim... Ela era, né? Ela não queria usar roupas femininas. E aí a mãe diz, eu compro roupinha, eu compro isso, eu compro aquilo. Agora tá com ideia de raspar a cabeça e tá querendo usar camisa regata. Ela já tá se formando. O que eu faço? Aí nós fomos conversando e dos pontos eu disse assim, olha... falei não, ela não tem essa ideia de querer, ela ainda disse essa frase, ela não tem ideia de querer ser homem, não, ela é menina, ela nasceu menina. Aceitação, né? Aceitação. A mãe estava mais negando
Sim. a condição, como a filha queria, do que porque eu já comecei a ver assim, desde que ela tinha 5 aninhos, 6 aninhos, assim, ela chegava e aí ela só queria o cabelo curtinho, ela já tinha aquele trejeitinho dela. E a mãe dizia, senta que nem menina. Oxe, você senta que nem homem, que a minha só sentava de perna aberta, a menina só... Então, assim, era muita coisa que... E ela só queria brincar de bola, aquela coisa... Mas entenda, Apesar que eu brinquei de entenda, bola, Georgina, entendeu? porque Mas assim, era o jeito que ela disse que a transformação dentro de casa. é o Ela não momento que queria. a mãe viveu, a época que a mãe É. viveu, Eu a também sou educação da... que ela teve. Então, assim, a criança já está em outro momento, o adolescente já está em outro momento, já Isso. viveu outras experiências. Então, assim, quem precisa de terapia? Então, A assim, mãe. No meu caso, é a mãe. tem que ter uma conversa antes de Hoje são amigas. de discriminar qualquer coisa. Então, assim, aí já é outro assunto que vai gerar Mas é Mas- importante. uma nova pauta. Porque a Não, gente assim, que vai deparou gerar com uma rede nova, de apoio. uma nova pauta. Precisa de um cuidado, de uma rede de apoio, do psicólogo, de uma equipe multi, para intervir nessa transição e não chegar lá e dizendo o que é certo e o que é errado. Então, quem somos nós para dizer o que é certo e o que é errado, entendeu? Isso, é. Eu acho Um que certo isolamento. tem que uma ter, certa- tem que ter essa conversa Só, antes. só um parêntese dentro da fala Isso nossa. acontece muito. Eu acho importante, assim, a gente tá falando de crianças, essas Sim, questões de dizendo sim, assim, sim. eu acho também, cada caso vai ser um Claro. caso, claro, Isso. mas eu acho que nessa fase de criança, eu acho que a mãe pode ressignificar justamente, Sim. aprender a empoderar aquela criança de ser uma pessoa vivendo, uma criança vivendo. Claro. Então, quando aquela criança chegar numa fase da pré-adolescência, já vai lidar diferente com essa situação, porque vai já ter compreendido, né, muito mais do que a mãe ou do que aquele pai que contraiu em outra Em época, outro momento, né, em em outro outra momento. Então, eu época. acho que fica essa também, eu acho importante a gente deixar essa dica aqui mesmo, Bem que a claro. mãe, enquanto tem essa criança, claro, cada caso vai ser um Sim. caso, Isso. mas é uma oportunidade de você trazer essa questão lúdica, como você falou, olha o MM, essa questão assim, e chocolate. naturalizando essa questão, né, dentro de casa, para que as crianças tenham esse empoderamento, a criança que vai ser um adolescente, um adulto, se empoderando Trazer dessa, para sua realidade. para sua realidade. E aí, Josi, quando uma criança contrai um IST por transmissão vertical, o tratamento é o mesmo de uma pessoa adulta? Por exemplo, tratará uma sífilis com bezetacil ou o HIV com antirretroviral? Ou existem diferenças para cada IST? Cada IST tem um tratamento diferente, né? O HIV a gente usa chama-se TARV o tratamento, né? Tratamento com antirretroviral. Existem medicações, vou falar medicação que é uma linguagem mais comum. Existem medicações específicas para adulto e específicas para criança. Mesmo porque você não pode dar a mesma medicação para uma criança que ainda não sabe nem deglutir o medicamento, né? Então, assim, hoje o medicamento ouro, eu acho que é o dolutegravir, né? É uma medicação ouro que é comum, que se usa muito na gestante, né? Que a gente diz que zera logo a carga viral, que está sendo usada também em crianças. Então, assim, quanto menos, antigamente era o coquetel que se chamava, né? O coquetel que vocês existiam vários medicamentos. Hoje em dia a gente está diminuindo a quantidade de medicamentos e tendendo a tomar só um. Então, assim, são medicações específicas por idade. Isso. Né? Aí cada momento da idade vai se aumentando, diminuindo. Tem o esquema preferencial, o esquema alternativo. Isso quando a gente fala em HIV, tá? Quando você entra no assunto sífilis, são tratamentos, 3 doses quando é gestante, que a gente chama de bezetacil, né? Penicilina, na penicilina, né? Nas 3 semanas seguidas, né? E já tem a dose única, vai depender da titulação, que a gente chama de VDRL, né? Que é o VDRL. Testou positivo para sífilis, faz o VDRL para confirmar a titulação, para saber qual esquema que vai utilizar. Mas, assim, são coisas diferentes, né? Gente, esse momento aqui, a gente entrevistou Marília Bezerra, mulher gestante, que nos deu um depoimento sobre o seu processo de gravidez, avanços, mudanças e o que sabe sobre transmissão vertical. Eu queria que a gente assistisse para depois a gente debater sobre algumas questões que ela veio falando aqui. Você já ouviu falar, Marília, de transmissão vertical? Não, transmissão vertical não. Eu tenho uma filha de 17, engravidei aos 16 anos, tive aos 17. Tenho um de 6, que vai completar 7 dia 20, e estou com a gestação de 7 meses amanhã. E essa terceira,
é onde tá mexendo mesmo com o corpo, né? A idade. Então, assim, eu tô muito mais cansada, estou com a suspeita de diabetes gestacional, onde eu tô tratando antes do resultado. E tudo isso eu já tô vendo as diferenças, né? Que é no caso da primeira pra cá, teve uma diferença de 17 anos pra cá. No caso da minha filha, pra esse aqui, eu não tive esse exame, que é o da diabetes, que é uma guarapa que é feito para você testar se você tem uma diabetes gestacional, já para precaver, né, qualquer doença na criança. Minha filha e meu filho, como eu não tive nenhum histórico na gravidez, tipo uma diabetes, uma pressão alta, não tem esse acompanhamento. No caso, você só leva o bebê, né, 15 dias para saber, aí começa a vida do bebê. Mas da mãe não. Mas se você tiver, pronto, no meu caso, como eu já pesquisei, se eu tiver diabetes gestacional, eu vou ter um acompanhamento para ver se essa diabetes, ela foi depois da gravidez, entendeu? Mas aí quando da minha filha e do meu filho, como eu não tive nenhuma patologia dessas aí, eu não precisei. Só o bebê mesmo. Vacinas, medicações, que são as 3 vacinas, né? Que é o primeiro, segundo, terceiro mês. E aí começa o acompanhamento com a pediatra para ver o desenvolvimento da criança, do bebê, as vitaminas, tudo certinho. E ao médico, né? Em 6 em 6 meses, com a mulher precisa fazer o exame de lâmina, entendeu? E qualquer situação, existe muita coisa que mulher, existe assim, está com escorrimento, isso é besteira porque eu comi isso, não. E ao médico, entendeu? Porque isso já é um sinal. É difícil uma mulher ter um parceiro, ela ser casada e ela usar camisinha, um preservativo, né? Mas ela tem que ficar observando, porque a gente não sabe o que é que o seu parceiro faz. Então, assim, qualquer intercorrênciazinha, qualquer diferençazinha, procurar um médico. Ela falou uma coisa certa, viu? Sim. Gente, Ela usa, assim, ela traz pontos bem interessantes, mas eu acho que o que tem muito a ver com a nossa temática, que logo inicialmente é quando pergunta e ela não sabe sobre transmissão vertical. E aí isso me preocupa um pouco, né? Que tipo, será como foi essa abordagem da parte profissional com essa mãe, né? Que talvez não deixou tão nítido o que era essa questão da transmissão vertical, ou talvez ela, né, enquanto mãe, não entendeu o que seria essa questão da transmissão vertical. A gente tem uma questão de uma via de mão dupla aí, né? Que aí depender que só ela e o profissional, e a equipe profissional que cuidou dessa mãe, né? Que tá acompanhando essa mãe. Mas que é preocupante, né? Porque, tipo, o que é que tá falhando aí? Como é que tá sendo essa linguagem? E aí eu utilizo muito, Josi, aqui para o próprio programa depois. Por isso que você falou profilaxia, não sei o que, Usar o termo isso, popular. porque as pessoas, né, que é um público diverso que vai estar nos assistindo, Sim. às vezes dá aquele, eu não sei Não o que sei é o que é isso. profilaxia. Então, e aí eu acho que a gente tem que falar essa questão da linguagem nesses Tem que ambientes, ser a linguagem acessível para aquele, para aquela mãe, para aquela pra aquele usuária, para aquela usuário, paciente, para aquela entendeu? região, para aquele local, né? Para que seja realmente de uma forma nítida e aí a pessoa entende e compreende o que está acontecendo com essa pessoa. Então, o que me chamou a atenção foi essa questão dela não saber sobre a transmissão vertical e aí me fez pensar sobre essas questões. O que é que falhou aí, né? Talvez o entendimento dela ou será que talvez o profissional, que não abordou. teve uma linguagem Isso. tão didática para que ela entender? E queria saber de vocês o que vocês acharam e quais foram os pontos que chamaram a atenção de vocês nessa externa. Talvez o profissional, né, que talvez tenha sido muito técnico, ou talvez não tenha informado, ou talvez por não ser uma coisa que é divulgada, né? Esse ano que a gente vem divulgando muito, ano passado a gente vem divulgando muito, mas assim, a própria mídia, né, não se fala muito sobre Sim. isso. Então, assim, talvez isso é um ponto. Outro ponto é falta de capacitação de alguns profissionais. Eu acho que a gente precisa investir muito em capacitação. A rotatividade é muito grande, Sim. né? A gente sabe que, dependendo do serviço, a rotatividade é grande. Então, e fora isso, além de capacitar, capacitar multiplicadores, porque às vezes a pessoa capacita, recebeu a capacitação e não passa. Sim, Tem isso verdade. também. E que equipe é essa que vai participar desse movimento? Então, assim, eu acho que... E qual é o seu usuário, né? Qual é a área que você trabalha? Quem é o seu público-alvo? Qual é o público que você mais tem naquela área que você trabalha? Então, assim, eu acho que você tem que falar a língua do usuário de forma que ele entenda e não que ele decore. Eu acho que o ponto-chave é aí também. E que chame a atenção do usuário também. Não adianta você passar a informação, passou, e não conseguiu chamar a atenção dele. Então, esqueça que ele não conseguiu captar nada. Então, assim, vai ser um dia
Só de decoreba que ele não vai captar nada. Eu vi, Georgina, que quando ela falou algumas coisas, eu disse, olha, achei isso aqui interessante, isso aqui que ela falou é verdade. Aí queria ouvir o que é que você achou, o que foi que lhe chamou a Isso. atenção nas falas dela. Então, uma das coisas, várias coisas me chamou a atenção. Uma das coisas foi a questão dela falar que não tinha conhecimento da transmissão vertical. Então, eu já coloco um ponto como uma falha no pré-natal, porque ela Uhum. devia, e se ela é uma mãe Profissional. positiva, né, ela Isso. já é uma mãe vivendo, ela já devia receber orientação Talvez durante ela o não tenha nem pré-natal. sido uma mãe positiva, É, talvez Que ela, é ela uma parece que ela população. fez essa colocação. Acho que ela fez essa colocação. Não, ela só foi falou falar da, da transmissão da das transmissão vertical. ISTs que Isso. acontece durante, Isso. né? E outra coisa que ela colocou foi da diabetes gestacional. Sim. Porque ela fez essa colocação também, porque ela não tinha conhecimento sobre que se ela ia ficar gestacional, se ela ia ficar após o parto, de que forma ia ser o tratamento, de que forma ia ser acompanhada, e ela buscou descobrir isso. Então foi outra forma também. E aí eu observei uma coisa assim, ela mostrou-se ser uma menina mais desembaraçada. E aí eu volto ao público que muitas Ela, na vezes verdade, é assim, curiosa, né? mas Porque tem o grupos curioso que se quer você- estudar e tem aquele que não liga. mas Então, a tem- curiosidade é bom porque incentiva a busca, né? Tem mães que eu já acompanhei, agora elas não estão mais no serviço, né? Não estão no serviço como vivendo, mas não estão mais como gestante. Então elas saíam com um papelzinho e disseram, olha, o médico me passou isso aqui, esse papel aqui, olha. Pronto, tem umas que só conhecem o remédio pelas cores. Uhum. Então, a questão da dificuldade, então como é que ela vai... Aí ela falou assim, ele me passou esses exames, pronto. Mas ela não sabe a questão. Ela foi curiosa de buscar Sim. cada medicamento. Mas Sim. tem pessoa que fica ali, não, só o que o médico mandou. Então, se ele disser assim, você só toma isso, você não toma isso, ela vai aceitar que, entendeu? Assim, eu acho que tem que ser curiosa, você explorar, porque é sua vida e de seu É filho sua que está em vida que jogo. tá em jogo. Com Dentro certeza. também das salas dela, que eu achei fantástico, foi ela dizer assim, olha, a maioria das mulheres que são casadas não usam Não usa preservativo com seus preservativo e chamou parceiros. muita atenção. E achei esse isso fato. muito legal pra gente usar pra quem tá nos assistindo aqui agora, que realmente é uma realidade, Sim. né? E a gente alertar as pessoas, a gente tem o domínio sobre o nosso corpo, a gente sabe Não o que tem do cada outro. o do outro a gente não sabe o que fazer. Por isso que é importante a gente reforçar aqui Uso a importância preservativo. e da testagem. E da testagem. Porque quando a gente fala aqui de transmissão vertical, principalmente para essas pessoas que estão gestando no momento, a testagem é algo assim Essencial. essencial, imprescindível nesse momento para que as pessoas conheçam o que está acontecendo com você, né, Georgina, né, Josi? Isso. O que é que está passando nesse momento, porque também está gerando uma vida ali Lembre-se que tem uma vida dentro de você. e você está sendo responsável duplamente pela sua vida, pela vida daquela E criança. não só a né, e do parceiro. testagem durante o pré-natal, nos Sim. 3 trimestres. Isso. Assim, durante o período da amamentação, no puerpério, na amamentação e durante, em todo momento de vida. Porque testar um usuário comum, que ele tem a gente diz comum assim, que ele tem um parceiro fixo, o ideal é testar uma vez por ano. Sim. Mas se é um usuário que tem múltiplos parceiros, né? Não tem parceiro fixo, o ideal é que você teste 2 vezes no ano. Então, assim, testar, gente, não é... Às vezes a pessoa não testa porque tem medo do diagnóstico, né? Aí foge da testagem, mas também está fugindo de um possível tratamento. Sim. Né? Porque tem doenças, muitas ISTs que são silenciosas. A Né? hepatite é uma Nem delas, toda, né? a hepatite, a sífilis, né? Quando você já está lá mostrando o problema, já está num grau avançado, né? E até o HIV, que demora, né, Georgina, mais de 10 anos para se manifestar. Isso. Josi, eu acho importante, assim, dentro dessa fala, né, que aí a gente tá falando da questão da testagem, da prevenção, e aí é importante, essa mãe, ela que tá gestante, ou essa pessoa que gesta, nessa fase de gestação, ela pode utilizar PrEP, PEP? Pode, claro. A PEP, né, assim, PrEP, PEP, a gente, é uma outra pauta, mas a gente pode iniciar aqui também. O que é a PrEP? É uma coisa que nem todo mundo sabe, né? E o que é PEP? Nem todo usuário sabe. O que é a PrEP? Profilaxia pré-exposição. Se você se expôs a algum risco... Fala pra quem tá em casa. Se naquela você se câmera. expôs a algum risco, ou a camisinha estourou, ou você sabe que aquele parceiro, ele é positivo, ou ele tem múltiplos parceiros. Se você conhece esse parceiro que você realizou o ato, então teste você e teste ele, certo? E se você não conhece, inicie a PrEP. Né? O que é a PrEP?
É um tratamento que é feito quando você expõe algum risco, você vai tomar essa medicação e vai repetir com 90, né? 30, 60, 90, enfim, e vai descartar e vai testar toda vez que você for passar esse ciclo. Testou negativo, o que seria a PEP? Perdão, eu inverti. PrEP é profilaxia pré-exposição. PEP é pós-exposição. A PEP é esse exemplo que eu citei, né? Você se expôs ao risco e você inicia a PEP. Já a PrEP, você está prevenindo o HIV. A PrEP, ela só previne o HIV, não previne as outras ISTs, ok? Então, assim, quem usa a PrEP não usa preservativo. Né? Então, assim, ele não vai evitar ele não vai se prevenir contra uma sífilis, contra uma hepatite, né? Uma gravidez não planejada. Uma gravidez não planejada. Então, o ideal hoje, o que é o ideal? Uma terapia combinada, use preservativo, é a melhor forma de prevenção. E é a mais antiga, né? Que os usuários hoje estão usando menos, né? Legal a gente tá tendo esse debate. E assim, Georgina, você é mãe, avó. Como você vê os avanços do tempo em que se tornou mãe para os dias de hoje? Em alguma gravidez sua, já se falava de transmissão vertical? Antes de colocar, eu quero colocar um ponto. Pode colocar. Bala aí nos ponto pontos. muito Borde tudo. importante. Muitas mães, né? Muitas mães, mulheres vivendo também. Mães vivendo e mulheres vivendo, que não estão em fase mais gestacional, mas assim, elas colocam que tem um companheiro vivendo. Então, elas não querem fazer uso do preservativo. E uma das coisas que é o maior embate da gente é explicar que ele também tem que usar o preservativo, mesmo que o seu parceiro seja positivo. Por quê? Porque tem a troca de cargas, da transmissão de um vírus para outro. Então, você pode, ou você adquirir uma carga fica maior, ou você também faz com que ele adquira uma carga viral maior. Então, assim, é necessário que os dois usem o preservativo, mesmo os dois sendo pessoas vivendo. É um dos pontos que a gente é muito debatido em quase todas as rodas de conversa. É mais ou menos isso. E colocando como mãe, eu sou mãe de 3 gerações diferentes. Né? Eu tenho um filho de 41, tenho uma filha de 36 e uma geração de 18 agora, e sou avó de uma neta de 9. Então. E aí é uma geração assim, são diversificados, vários controles diversificados. No meu tempo, mal se falava em qualquer doença, era conhecido, eu sou 6.0, então quem é dessa época sabe que só falávamos, as nossas mães só falavam as doenças venéreas ou doenças de rua. Com o tempo, já com o meu filho, quando ele nasceu em 82, então é no tempo que já estava o auge da AIDS no mundo, eu já estava formada. Década de 80. Então eu estava iniciando em sala de aula e a única coisa que era colocado dentro dos livros de ciência era um parágrafozinho explicando o que era HIV e o que era AIDS. Ponto. E aí passaram-se mais 4 anos. Ou seja, Georgina, não existia PSE, não existia Programa de Saúde na escola. Né? Não existia, não. E assim, entrou na década, que a minha outra filha também é da década de 80, meus 2 filhos mais velhos são da década de 80. Então, assim, quando eles começaram assim, ficar na adolescência, foi que foi criado o PSE nas escolas. Aí se falava não na transmissão vertical. Que o PSE é o Programa de Saúde na escola. Isso, não se falava, obrigada, não se falava. Mas era uma coisa assim. Falava muito na transmissão, na infecção do HIV na pessoa, ainda falava DST, na época ainda falava DST, não era ISTs. Então, era um tempo que eu sempre acompanhei meus filhos em teatro, nas escolas, então eu via como eram os diálogos deles. Já agora, na época de 18, o diálogo já deu, desde o 5º ano, a escola já começou a trabalhar os jovens, a explicar o que era já nas ISTs, e já se falava em transmissão vertical. Então, assim, as gerações, eu fico buscando agora o que é que vai ser E de forma muito criteriosa, muito porque criteriosa, assim, a aceitação ainda não é tão 100%. Mas uma coisa eu posso dizer, que eu notei a diferença. Antes do governo, antes da pandemia, existia assim, não era que era um diálogo aberto, mas ainda se colocava-se em uma sala de aula uma matéria para explicar, não liberalmente também, o que era sexologia, se tinha trabalho de escola sobre sexologia, eram muitos trabalhos sobre ISTs, que eu via os colégios apresentarem. Após a pandemia,
hoje em dia, agora, as escolas não estão aceitando esse trabalho contínuo, como é que se diz? Para os jovens. Hoje em Vamos dia, quebrar esse tabu. então, não estão aceitando. Eu sei porque eu estou acompanhando Precisa o ser trabalho quebrado. nas escolas. A minha filha mesmo, de 18 anos, ela já perguntou, mãe, se a escola precisar, a senhora vai lá dar uma palestra, porque assim, eu estou vendo coisas que não tem no liberado. E se um pai, ou se uma pessoa vai palestrar lá, é claro que você sabe o público de uma criança de quinta série, de sexta série, você não vai colocar coisas absurdas, Claro. né? Você vai trazer a realidade do quê? Porque enquanto a gente pensa assim, eu não quero que meu filho saiba sobre sexo, mas tá, de repente Mas ele vai aprender na rua. vai aprender na Se ele rua, não ou minha souber filha de vai forma- aparecer grávida, ou vai aparecer Ai, com algum gente, assim. vocês Na rua, falando na isso, a internet, A hoje a gente não internet tem está- mais o domínio não mais. A internet gente. é aberta. Eu ainda tinha uma coisa que segurava. Muitas mães da minha idade ainda tinham coisas que nós segurávamos que não existia Era, internet. verdade. Mas aqui acolá ainda existia uma revistinha, aqui acolá existia uma conversa que Mas era mais a gente- difícil o acesso. Era reservado, Isso, vamos dizer era assim, mais escondido, era. né? Isso, eu ensinei com alunos de 7º ano, de 8º ano, e eu via, eles eram bem como se disfarçados mesmo. Só se acontecesse uma coisa que você sabia. E assim, Georgina, Mas, dentro dessa fala aí hoje- que você está dizendo, eu acho que você fala, sexta série, etc, não sei o quê. Mas a gente tem dados que comprovam que adolescentes cada vez estão tendo relações sexuais Sim, mais cedo. mais cedo, né? Então, assim, é importante realmente cada vez mais a gente Isso. levar esses assuntos para a escola Sim. mais cedo Mais mesmo, essa cedo. questão de prevenção, né? Eu acho que é importante. Isso aí que você traz é muito importante, mas a gente vê um certo avanço. Né, Georgina, na sua fala que você traz aí da época que você lecionava e tal, e você Isso. tinha essas questões, você viu que hoje a gente ainda consegue falar mais, porque aquela época Não realmente existia possibilidade era nenhuma. exatamente, não tinha como. É. E assim, era porque hoje, o que é que a gente tem a vantagem? Tem professores que têm uma sensibilidade com certas pautas. Com a pauta LGBTQIAPN+, a questão do racismo, Isso. essa questão da prevenção das ISTs, E então... quando é tudo ao mesmo tempo? Sim, né, então... Quando é uma pessoa preta, né? Uhum. Isso. LGBTQIAPN+, Vivendo... vivendo, pobre. E Isso. como é o estigma? Sim. Como é que esse usuário, né, ele sofre na sociedade? Então, Isso. assim, o preconceito é muito forte, gente. Não venha dizer que não existe. Existe. E o Brasil é um país extremamente preconceituoso. Então, e aí você está falando da questão de um usuário específico, e quando a gente traz isso para dentro de uma escola, né, que aí está naquele Viraliza. processo de formação e tem a questão do bullying, né, Viraliza. todas essas coisas aí que a gente está falando, então aí a gente vai aumentar 300% essas questões, porque aquele adolescente, da aquele escola. jovem, está num processo de descoberta, né? Sim. Um processo da sua integridade, de outras questões. E aí também a gente se a gente for adentrar nesse assunto, a gente vai chegar em tantas Sim. coisas aí. Tem a questão do suicídio. Sim. Então, cada vez mais a gente Psiquiátrico, precisa... Assim, você entrou nesse assunto da escola, é importante esse tema, que Georgina tem um exemplo a falar de uma usuária da casa de apoio, que tem uma filha que está passando por uma situação dessa. Então, assim, descobriram a causa, né, dessa criança. A escola virou bullying na escola. Isso. E assim, essa criança não quer ir para a escola, não quer estudar. E eu acho que ela pode explicar um pouquinho mais sobre isso. Porque vem a questão que eu coloquei. Nossas crianças vimos nascer, Sim. são crianças, vimos correr. De repente, essa criança começa 12, 13 anos, começa a namorar. Encontra um namorado. E esse namorado descobre. E aí, não descobrir como ela não viu algumas atitudes dele que ela não quis mais ficar com ele. Então, por raiva, ele foi e espalhou na Ai, escola. Então, assim, babado. está sendo uma coisa que sigilosamente está tentando se cuidar, né? Sim. Mas Tratar pra agora ver de que forma já aconteceu o estrago, né? já aconteceu o estrago e, inclusive, ela, pronto. Aí, se ela já tinha uma dificuldade na adesão, ao aceitar. tratamento, em se aceitar, agora é que ela está com uma... Porque trava. Sim. Infelizmente, eu sou Tem o adulta e eu sei psicológico, emocional. que um problema psicológico e emocional Sim. trava. Às vezes, assim, você não quer nem beber um copo d'água, nem trava. Então, assim, tem que ter muita ajuda mesmo, senão a gente vai receber resultados nada aceitáveis. Outra coisa que é muito colocada... E é passível de processo, viu, Georgina? Isso, é passível de processo. Mas outra coisa que eu quero fazer esse recorte é a questão assim... A internet, como foi colocada? A internet é uma coisa ótima.
tem os dois lados, o bom e ruim. Sim. Hoje em dia se faz trabalhos mais, trabalhos educativos com bullying na internet, o trabalho do assédio sexual na criança, as partes que pode tocar, Sim. que não pode, tem vários trabalhos, mas também tem o medo da pedofilia. Então, estamos cercados. Sim, tem os A dois. mídia, né, tem os dois lados, Tem o os bom e dois o lados. ruim, e aí é que vem a parte do adulto. O adulto está presente, seu filho joga, o que é que ele está jogando? Ah, meu filho, o dia todo no celular, poxa. Vigiar e Vigia fiscalizar. E fiscalizar, entendeu? Eu tenho um trabalho na escola, mas se tranca no quarto. Não, tem que estar no... Então, sempre não sendo o carrasco, mas sendo um amigo do filho. Olha, mãe, eu vou se você não for, não adianta não. Não tem psicologia. Essa geração agora, né? Eu posso dizer que eu tenho uma filha de 9 anos e tenho um filho de 3. Essa geração agora é a geração digital. Chama-se geração Conheceu, alfa. já entrou no celular, né? Eu fui da geração que eu comecei a pegar o celular, a gente começou com computador, hoje já tem tablet, celular, o celular já faz tudo, já tem internet. Então, tem um acesso a tudo. Ou você acompanha essa criança, ou você fiscaliza, não punir. Mas assim, eu gosto da minha época, que a gente brincava de corre-corre, pega-pega. Hoje as brincadeiras são virtuais. Então, se você não souber filtrar isso, aí você não vai ter controle. E eu acho sobre seus importante filhos, a gente entendeu? falar que a gente, enquanto adultos, né, que a gente utilize e proporcione que nossos filhos usem Sim. essa ferramenta positivamente. Positivamente. Né? Então, e que a Claro. gente também tem esse olhar mais Incentivo. atento, como um exemplo como esse que você trouxe aí, para que os pais também punam esses adolescentes de falar assim, olha, sobre isso você não pode Não estar espalhando, pode. é sigiloso. Impor limites, essa questão, porque hoje a né? geração Então, não tem limite. essa educação também tem que vir de casa, Claro. né? Eu acho Isso. também que às vezes as pessoas, assim, a família quer deixar muita responsabilidade nas escolas e não tá. Não tá certo. Não é só lá, Isso. né? Então, é dentro de casa que tem que começar. E aí, Olha, uma coisa que eu sempre coloco, e já coloquei muito em sala de aula. Criança não escolhe cor. A criança nasce amando o seu coleguinha, cuidando. Claro. Porém, como ele é moldado em casa, Uhum. né? Não queira falar com base aquele dele, menino né? aquilo, não queira falar com isso. Então, isso é o que molda, é como você é criado. Porque brinquedo não tem sexo, Sim. Não tem sexo. roupa não tem sexo, entendeu? Cor E não tem cor não sexo. tem sexo. Então, assim, você brinca do que você quiser. Minha neta, uma vez criticaram ela numa festinha lá. Tá lá na casa de apoio. Eita, que a sua neta tá lá brincando de carrinho de bola. Só eu soltei pipa, problema? joguei bola de gude, tô aqui. Sou mãe de 3 filhos. Pois é. Se eu quisesse, e se eu tivesse nascido com vontade de ser homem, eu ia ser homem. E ninguém ia falar nada. Pronto. É isso, eu acho que é o Eu sou empoderamento mãe de de um filho quem. gay lindo, maravilhoso. Tá, fechou? Eu acho Arrasou. que é a questão do empoderamento. E aí, Josi, eu queria saber de você, a gente entrou em vários debates aqui, mas Muitos eu queria assuntos. saber de você, dentro do que abordamos durante o programa, tem algum estudo ou novas possibilidades que garantam, né, a integridade física da criança, a exemplo de uma vacina durante a gestação? Essa vacina Existe? aqui tá em alta, né? Essa vacina, Só dá da ela. AIDS. Então, estudos recentes, né, vêm mostrado que está se criando, né, uma tal vacina para o HIV. Mas é sabido que o vírus do HIV ele é muito mutante. Então, ele muta muito, mas já existe a possibilidade dessa vacina sim. Então, assim, isso é interessante porque, quem sabe, essa mãezinha não vai poder amamentar. Né? Assim, eu acho que é um sonho de toda mãe amamentar. Então, assim, por que a gente inibir esse sonho, né? Se ela tem um desejo de ser. Então, assim, é uma grande vitória. Acredito sim nessa possibilidade. E os estudos estão bem avançados, né? Que bom, que bom. E, inclusive, voltando à questão da amamentação, houve um tempo, há pouco tempo agora, entre a pandemia, entre o governo antigo, não falando do governo, e ao mesmo tempo falando, que as mães começaram, que agora retomou a campanha de amamentação, mas essa campanha de amamentação está sendo colocada assim de uma forma, como é que eu posso dizer assim, cuidadosa. Por Sim, quê? tem que ser bem Você criteriosa. chega num serviço de saúde e está lá a mãe, amamente seu filho, papapá. Só que eles esquecem que naquele serviço de saúde também vai uma mãe Uma mãe vivendo. positiva. E aí quando ela vê
uma mãe E o emocional amamentando, e o dela? emocional como é que fica. Então, Gente, assim, isso deve eles doer estão muito. vendo de que forma vão fazer uma campanha, mas que não traga restígios no meio emocional de uma mãe vivendo, Sim. entendeu? Porque, assim, por que que ele está sendo essa campanha? Porque houve, nesse antigo período, a questão, assim, de ser vergonhoso uma mãe estar em um shopping amamentando. Com Então foi, os né? seios de fora, Foram é. várias críticas, Sim, sim, várias sim, coisas na internet, a coisa. Então isso fez com que as mães elas se restringissem a não amamentar em público. Só que a criança tem fome e o leite está lá. E é Só que, grátis, e é né? grátis. E aí, como Não é tem que você custo. coloca uma campanha E- de amamentação em público, Uhum. outdoor, né, em ônibus, em tudo, amamente seu filho, não sei o que, como o Ministério faz, mas ao mesmo tempo Fora a você imunidade sabe. dessa criança, que essa Você- criança fica, né, é, previne várias porque doenças. até eu fiz uma Um estudo. pergunta. Não, eu fiz uma pergunta em uma reunião da Comissão Intersetorial de Ciclo de Vida lá do Conselho Nacional de Saúde. Eu perguntei assim, coloquei assim: vocês falam que que teve uma moça, foi falar da amamentação, que o leite materno é o melhor alimento para o Sim. bebê. É o Sabemos mais que completo. sim, é o mais completo. Eu Sim. disse, e por que já que a mãe vivendo não pode amamentar, por que não existe bancos de leite o suficiente para as crianças vivendo? E aí ela disse, eu vou procurar estudar para te dar essa resposta. Pronto, já teve 2 reuniões, E ela o não, tal não me deu. igual aí? Esse é outro, Esse esse é problema. outro problema. Se Que é você está detectável, indetectável e você pode amamentar, intransmissível, então né? está tendo outra. E Outros são debates. São outros vários debates. São Vão vários empurrando. debates que vai ter vários podcasts aí, né? Não Um para você outro, estar próximo trabalhando. podcast. E, Igual aí. gente, aproveitando esse momento aqui de descontração, sabe o que eu vi aqui? Que você tá adorando o nosso papo, mas você ainda não é inscrito no nosso canal. Então aproveita esse momento, se inscreve Segue aí no no nosso canal. canal, né? Segue as redes sociais da Astra, se você não sabe qual é o nosso Instagram, é o @AstraLGBTSE. O nosso perfil no Facebook é Astra LGBT Sergipe. E para falar diretamente com a gente no nosso WhatsApp institucional, o número é o 79981275585, além do direct do nosso Instagram. E aí, Georgina, hoje presenciamos com grande frequência a gestação de jovens na faixa etária, ali entre os 14 e 16 anos, como a gente colocou aqui, essa questão da escola e outros momentos. E a gente até debateu sobre algumas questões sobre isso aqui. Mas, Georgina, que estratégias você acha que poderiam ser mais eficazes para evitar a gravidez na adolescência? Ações de prevenção, voltar o PCE nas escolas. Só um adendo. São adendo. Voltar com tudo, porque é sabido que na pandemia foi esquecido o PSE, Foi extinto, na foi realidade. extinto na pandemia Isso. e agora está vindo com força total, né? Essa Isso. mudança da gestão. E que eu não sei se eu coloco como uma matéria a mais no currículo escolar, mas que possa ter círculos de debates nas escolas, trazendo isso, trazendo esse tema, né? Como se diz, Bastante fazendo pertinente, é. bastante pertinente, Roda de fazendo conversas. isso. Coisas interativas que Lúdicas. exigem isso, porque precisa se ter, não é você dizer assim, olha, isso aqui é uma camisinha, você deve usar para não ganhar. Não, isso não é trazer o de jeito. forma lúdica. Mas é de forma É. lúdica que ele entenda que ele pode ter o seu namoro da adolescência, pode, como é que se diz, amar. Amar tem uma camisinha na mão. Foi até uma poesia do tempo, 1982, do verbo da do álbum da Sarah Kay, que eram as figurinhas. Tá? Amar tem uma camisinha na mão. Camisinha na mão, era isso que era. Então, assim, se você se ama, você amar um ao outro. Então, é você usar a camisinha. E explicar. A tal da empatia, né? A tal da empatia. Explica assim, pô, se você tem 14, 15, 16 anos, vamos Se supor. coloque no lugar do Chegou outro. uma criança. Como é que vai ser sua vida daqui para frente? Você vai continuar adolescente, você vai continuar, claro que continua, mas assim, você vai continuar fazendo as mesmas coisas que você fazia, a não ser, uma vez até eu fiz essa pergunta e a adolescente disse, claro, minha mãe cria. Ah, Meu Deus. E a responsabilidade. Mas é a né? responsabilidade, a mãe muda, E a muda. responsabilidade muda. Muda o corpo, traz corpo consequência. muda, Você as não sabe. etapas mudam, as fases são puladas. Então, e aí eu fui até uma palestra em uma escola lá de Carmópolis. E aí quando eu falei, e eu disse, pronto, tudo bem, vocês acham que ter uma criança é bonito. Agora vamos colocar, e comecei, né? Vamos colocar aqui
a partir do momento que, se você não usou a camisinha, você está apta a ter uma gravidez não planejada, você está apta, né? Você está correndo o risco de você ter uma hepatite, uma ST e o HIV. E aí? De repente, lá vem você para a sala de aula, né? Com um diagnóstico na mão. Aí muitos vivem, eu me matava, eu fazia não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu disse assim, então, para evitar isso, não é melhor usar a camisinha? Ainda não tinha nem PrEP ainda, não existia nem se A falar em PrEP foi do ano passado pra cá, né? isso. Não era, nem sonhava em ter a PrEP. Isso. Aí, quando eu fui, foi em 2019. Então, assim, foram coisas que eles foram. Aí, tia, que não sei o que. Aí foram conversando comigo, assim, comigo, com a outra menina que foi. Mas, assim, você viu que eles se interessavam. E aí, nessa época, a minha filha caçula estava ficando entre os 11 e 12 anos. Eu disse, meu Deus, será que ela está namorando na minha cabeça? Mas, assim, Foi bom que trouxe. As perguntas agora. Que a gente vê, né, os outros. porque a menina que chegou, me abordou, ela tinha 12 anos. Tá vendo? E Olha, ela tinha 12 anos e ela estava desconfiada que estava com 3 meses de grávida. Eu disse, meu Deus, a então minha de ela 12 começou anos esse tá em a casa. sexualidade, né? Foi cedo. Tá vendo? Por isso que é importante a gente Isso. levar esses debates para a escola, como eu perguntei, como a gente já falou aqui, e você disse aí como quais as metodologias poderiam ser adotadas na escola. Sim. Mas aí, José, você falou do PSE, mas assim, a Secretaria junto ao Ministério tem alguma outra estratégia de prevenção à gravidez na adolescência atrelada ao incentivo da prevenção entre jovens? Então, como eu falei lá no início, Sim. o Ministério da Saúde incentiva a prevenção combinada, o uso do preservativo, os recursos de audiovisuais, essa parte de propaganda. Eu acho que a alternativa melhor de todas é a gente fazer essa visita em loco, regionalmente, municipalmente, naquele bairro que mais necessita, naquela população chave que a gente chama, né, que é aquele público que acontece mais fazer um estudo daquela região que você trabalha, daquele público que você ensina naquela escola, naquele bairro, na sua casa, né, com a sua família. Então, eu acho que lidar, Duda, como você mesma falou, falar de igual para igual, usar a linguagem que o usuário gosta de ouvir, evitar mais esse termo técnico e, assim, conscientizar. Eu acho que quando você conhece o bonito e o feio, você só mostra o bonito, não mostra o feio, mostra o que acontece se você pegar aquilo, aquela doença, mostra o que pode causar na sua vida, o que pode mudar, o que o seu filho pode desenvolver durante esse período, o que ele vai passar, o que pode ser evitado, o que pode ser prevenido. Eu acho que essa é a alternativa melhor para a gente prevenir esse tipo de doença. E aí é como a gente reforça aqui. Mas a gente pegando um resultado positivo, vamos ressignificar essa caminhada, né, Georgina? Vamos. Vamos olhar existe quais as uma alternativas, né? para isso. Vamos ver de que forma a gente pode continuar seguindo, a gente pode continuar dando um novo sentido à nossa vida, né? Porque, assim, mais uma vez a gente reforça aqui que o resultado positivo não é o fim da vida. Mundo. É um novo olhar novo para a sua jornada. E aí, assim, a gente já está chegando ao nosso final e eu já queria agradecer a você, Josi, pela disponibilidade, por ter trazido todo o seu conhecimento aqui para estar partilhando com a gente. Sei que as pessoas que estão em casa, estão nos assistindo, com certeza conseguiram absorver pela forma nítida que você traz algumas questões. E espero que a gente esteja juntas em outros momentos. Muito e obrigado. Vamos para outros encontros. O prazer foi meu estar aqui com vocês nessa noite agradável. Então, assim, foi uma troca de experiências, né? Eu acho que foi produtivo para todos, né? Para quem está assistindo, eu acho que vai dar um quê a mais de querer assistir de novo, ou um outro tema, quem sabe um igual aí, ou um PrEP, ou outra coisa, um outro tema que vocês podem decidir também. Vote aí, Duda, sugira coloca temas. nos comentários. Surgiram temas e a gente está aqui para ajudar. Acho que essa é a alternativa. Obrigada, E Josi. sigam. Isso, siga. Depois a gente Siga também o vai canal. deixar. E depois a gente vai deixar as redes sociais das meninas, o número de contato e tal, para quem quiser tirar alguma dúvida ou fazer alguma contribuição, ou pode deixar aí também nos comentários que a gente repassa para as meninas. Georgina, queria agradecer a sua participação também. A gente já se conhece de uma longa data. É sempre um deleite lhe ouvir falar, né? Que você traz muito conhecimento, Muita coisa, você bagagem traz as boa. suas experiências, as suas visões
que você vivencia lá dentro da Casa de Apoio Samaritano, mas dentro do movimento social como um todo. Isso. Está sempre próxima não só da causa de pessoas vivendo, mas também da população LGBT, das mulheres, das pessoas, Das crianças, das do usuário. crianças, né, dos usuários. Você é uma guerreira, então queria agradecer a sua participação no nosso programa aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui, de poder estarmos fazendo esse recorte, de podermos estar passando informações, porque assim, há muita coisa que precisamos aprender. Né? Nós pensamos assim, eu já sei tudo. Não Não, sabemos. ninguém sabe. Nós estamos sempre aprendendo. Uma Estamos coisa que eu aprendendo. quero assim deixar carinhosamente para cada pai responsável, mulher vivendo, ou para aquela pessoa também que descobriu o diagnóstico. O diagnóstico, particularmente, ele não é o fim do mundo, porque com tantas, como é que se diz, problemas de saúde em que uma pessoa vivendo com HIV ou com hepatite ou com sífilis vai para o resto da vida, tem o tratamento. Mas há doenças que são piores, como o CA, né? Como falam particularmente o câncer. Quando ele é descoberto a tempo, ainda há uma questão, uma salvação. Mas quando ele é descoberto em um estágio avançado, é muito triste. Ano passado eu perdi um ente muito querido que, assim, estava conversando comigo no São João, 2 meses depois, eu soube que ela se foi. Internou-se rapidamente, foi fazer uma endoscopia, dali não saiu mais. Então, são coisas assim. E ela não sentia nada, ela não tinha nada. Então, assim, quem não... minha saúde está ótima. Todo ano faça um check-up. Se cuide. Não só vá no mercado, no hospital quando tiver uma dor de dente, não. Não me siga, não. Eu, como professora, eu não tinha tempo de ir para médico, então só ia quando sentia uma dor. Tudo. E isso acho que foi um dos meus maiores erros. E eu não quero que ninguém repita. E dor é sinal que alguma coisa não está bem. Um alerta. Um alerta. Mas, assim, o diagnóstico positivo, ele é como sempre é colocado. Eu sempre coloco o diagnóstico positivo como, assim, um alerta. Sim. A partir daquele momento você vai mudar a sua função de vida. O que vai mudar? Um novo tratamento, um novo cuidado. Eu sei que a vida muda, eu sei que para algumas pessoas ele permanece do jeito que está. E eu sei para outras pessoas é como cair em um abismo. Mas não pense que você está sozinho, não. Junte-se a nós. Sempre temos uma palavra amiga, um jeito de conforto e um jeito de direcionar você para o melhor tratamento. Isso é uma melhor qualidade de vida. Um abraço a todos. Gente, estamos chegando ao final de mais um programa e quero reforçar a todos que nos assistem a importância de pessoas que gestam seguirem todos os cuidados aqui recomendados. Cuidar de você e da sua gestação é fundamental para a saúde e a do bebê. O acesso ao tratamento está em nossas mãos através do SUS, que faz todo o acompanhamento. Mas preciso lembrar que, se deu positivo, esse é o momento de repensar os cuidados, ressignificando o resultado e os utilizar como experiência. Agradeço a todos os nossos convidados, à equipe do programa e, é claro, a vocês que nos acompanham. Até o próximo episódio do Deu Positivo.